A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui fazendo vídeos de pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que traz a revista do terceiro trimestre da editora Betel. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Então, se você está chegando a primeira vez aqui nesse canal, participe conosco, seja muito bem-vindo. E se você puder, buscar no site da editora Betel a revista virtual ali, ou você baixa no seu celular para acompanhar conosco essa pré-aula. Hoje nós vamos fazer a nossa pré-aula de número 9, da lição de número 9. Então aqui a gente tem por objetivo trazer alguns subsídios a mais para que nossos professores, juntos com seus conhecimentos, junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser participar conosco, seja muito bem-vindo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A nossa revista nesse trimestre, ela foi preparada, foi redigida pelo nosso pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Então ele que está elaborando essa lição aqui para a honra e glória do Senhor, que elaborou essa revista tão especial que nós estamos usando durante esse terceiro trimestre de 2024. Então a lição de hoje, a lição de número 9, ela vai falar sobre a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre as contribuições que os irmãos e irmãs, os membros da igreja trazem para que a casa do Senhor tenha mantimento, tenha subsídio para continuar crescendo, pregando o evangelho, abençoando aonde ela estiver, aquela localidade com a palavra do Senhor. Então a gente percebe que nos dias de hoje tudo é feito, precisa de dinheiro, Precisamos ter recursos financeiros para se manter, seja em qualquer situação que for, e na igreja não é diferente. Nós precisamos na igreja pagar a luz, pagar a água, pagar os impostos, pagar muitas das vezes aluguel, que as igrejas muitas das vezes são locais alugados, Precisa comprar materiais, comprar ali situações para a igreja se manter, Então a gente precisa ter que a contribuição financeira é fundamental para que a igreja continue caminhando. E isso a gente vê propriamente na Bíblia mesmo. Desde lá de Moisés, quando Deus mandou construir o tabernáculo, já se deu a ordem para os filhos de Israel. Deus já falou para Moisés para que os filhos de Israel trouxessem mantimento, trouxessem contribuições, o que eles tinham de melhor com o coração voluntário, para que aquele tabernáculo fosse construído e depois fosse mantido, Nós vamos perceber claramente isso no Antigo Testamento e durante a lição nós vamos falar sobre isso. Então, é fundamental as contribuições financeiras, tanto o dízimo, quanto as ofertas, quanto a participação de campanha, quando a igreja vai fazer uma obra, alguma coisa diferente. É fundamental que nós participamos disso para que aquela igreja possa crescer, a obra do Senhor possa ser feita e almas sejam alcançadas para o reino de Deus. Então, você já fica com essa dica, com essa informação fundamental de saber que é necessário sim nós contribuirmos na casa do Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. Então ele vai trazer como texto áureo, Provérbios capítulo 3, versículo 9, quando vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então aqui já temos lá no Antigo Testamento, lá,
já nos orientando a que a gente precisa estar sempre honrando ao Senhor, né, com os nossos princípios, com a nossa renda, com a primícia da nossa renda. Não é aquilo que sobrou, você gastou tudo e entrega o dízimo do que sobra. Não, honra ao Senhor, retorne, reverencie ao Senhor com o melhor da sua renda. Isso era lá no Antigo Testamento, mas serve para os dias de hoje também. Nós vamos ver também texto de referência aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 5, que também nos orienta no Novo Testamento a contribuir para a obra do Senhor. Então perceba que toda a Bíblia vai sempre trazer essa orientação. E quando você entrega seu dízimo, quando você oferta na casa do Senhor, você está honrando ao Deus que tudo te deu, que tudo nos dá, que nos dá a força para trabalhar, que nos dá a nossa renda, que nos dá a nossa inteligência para ter o nosso emprego. Então, quando eu entrego dízimos e as ofertas na casa do Senhor, eu estou reverenciando e reconhecendo que tudo é dele, que foi dele que me deu, que é Deus que tem me dado tudo que eu tenho, e eu retorno com gratidão a Deus tudo que ele tem me dado para a honra e glória do nome dele. Amém? Então já destaque isso para o seu aluno. A gente já começa no próprio textuário já aprendendo que oferta e dízimo é uma forma de reverenciar, de honrar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então faz parte da minha e da sua adoração os dízimos e as ofertas. Não se esqueça disso. Você pode pregar muito bem e adorar o Senhor pregando, você pode adorar o Senhor muito bem louvando, você pode adorar o Senhor trabalhando na casa do Senhor, mas se você não dá dízimo e oferta, a sua adoração está faltando uma parte, porque dízimo e oferta é uma forma de adorar e reconhecer e honrar a soberania do Senhor e termos gratidão a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Então aqui a gente tem a primícia da renda, de toda a nossa fazenda, tudo que nós temos nós precisamos dizimar e ofertar na casa do Senhor como forma de adoração. Então, oferte e dizime ao Senhor o seu dinheiro, a sua renda, mas também oferte ao Senhor o seu tempo, a sua dedicação, a sua sabedoria, tudo que você tem, oferte e honre ao Senhor o que você tem de melhor nas suas roupas, na sua caminhada, na sua vida, né, na sua família. Faça para Deus sempre honrando Ele, reverenciando Ele com o seu melhor para a honra e glória do nome dEle. Então, tudo que nós temos precisamos dizimar e ofertar, é honrar, é reverenciar o Senhor com a primícia de tudo que temos, da nossa fazenda e de toda a nossa vida, faz parte dos dízimos e da oferta, porque isso também é uma forma de adorar ao Senhor e reconhecer que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder, e nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem nos feito para a honra e glória do nome dEle. Amém? Então já destaque isso para o seu aluno, e nós temos como verdade aplicada: cada membro da igreja local é responsável pelo sustento, pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas conforme a palavra de Deus. Tá? Aqui a verdade aplicada já está trazendo para nós o seguinte: cada um de nós é responsável. Você pode ajudar com X, o outro vai ajudar com X, o outro vai ajudar com Y. Cada um é responsável em ajudar conforme pode, nos dízimos e nas ofertas, para a manutenção do templo que a gente está ali participando, da nossa igreja local. Então nós somos responsáveis sim, independente de cargo, independente de qualquer tipo de atividade que façamos na igreja, todos são responsáveis por ajudar a manter o templo funcionando, né? Para o templo ter água para você poder usar, ter o ar-condicionado para quando tiver calor, o templo ter bancos para você poder sentar, estar limpo para você participar, né? Então tudo isso faz parte da nossa responsabilidade, e isso só é feito através da contribuição financeira, porque a igreja tem que pagar essas coisas, porque a igreja precisa ser, né,
direitinho na vida social, ela tem que ter a sua vida ilibada diante da sociedade como casa do Senhor. Então a igreja não pode ficar devendo água, não pode ficar devendo luz, não pode ter a água cortada porque não pagou a luz, cortarem a luz. Não pode acontecer isso, porque senão vai envergonhar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata. Então a igreja precisa estar ilibada, não pode ficar devendo aos outros, não pode ficar com o nome sujo na praça. Então, para que isso não aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado diante dos homens, diante da sociedade, nós somos responsáveis por contribuir. A igreja começa uma obra, você precisa contribuir, ajudar para aquela obra ser terminada, porque quando a igreja fica com a obra mal feita, tudo largado no meio do caminho, fica sendo zombada pelo povo. Olha lá, forzeram, não teve dinheiro para acamar, e aí passa ridículo. Então nós precisamos proteger a obra do Senhor, honrar o nome do nosso Deus, para que não seja enxovalhado diante da sociedade ímpia, meu. Então é nossa responsabilidade contribuir, ajudar para que a igreja não passe vergonha diante da sociedade, para que a igreja seja limpa, adornada e ilibada diante dos homens, para que não fique devendo nada a ninguém, porque a Bíblia diz que nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. Então destaque isso para o seu aluno, e nós somos responsáveis por isso. E na verdade aplicado, vai dizer que tem que ser com fidelidade, ser fiel. Não é você chegar lá um mês, você dá o dízimo, 2, 3, 5 meses você não dá. Você dá a oferta uma vez, 5, 6, 7 cultos depois que você oferta de novo. Não pode ser assim, meu. Nós precisamos ser fiéis, né? Precisa estar sempre ali, todo mês, conforme o seu ganho. Se você ganha mensal, você entrega o dízimo de forma mensal, quinzenal de forma quinzenal, semanal de forma semanal, e durante esse mês você vai entregando as suas ofertas também. Precisa ter essa fidelidade para que a igreja tenha recursos para se manter, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o texto de referência, ele vai trazer 2 Coríntios 8, versículo de 1 a 5. Olha que interessante. É aquele contexto que as igrejas da Macedônia, né, por mais que tivessem dificuldade, por mais que estivessem passando por luta, elas contribuíam para ajudar as outras igrejas do ministério de Paulo que estavam passando por necessidade. Então é interessante, eu gostaria de destacar aqui o versículo 4, que eles pediam com muitos rogos a graça e que Paulo comunicasse a eles, né, essa situação para que eles pudessem ajudar os santos, pedindo-nos com muito rogos e a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Que eles estavam falando, Paulo, não deixa de nos avisar quando você estiver recolhendo as ofertas para ajudar as outras igrejas. Olha que coisa, meu irmão. E aí o texto diz que eles estavam passando muita prova de tribulação, houve abundância de alegria e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Olha, eles passando por dificuldade, por lutas, né? Eles mesmo assim deram voluntariamente. E Paulo ainda vai dizer que muitos deles deram acima até do que podiam dar. Tamanha generosidade, tamanha alegria que as igrejas da Macedônia tinham para ajudar as outras igrejas, meu. Então a gente precisa aqui entender que essa alegria, essa voluntariedade que precisa estar nos nossos corações nos dias de hoje. Eles falam, Paulo, nos avisa quando alguma igreja lá na Judéia, quando as igrejas estiverem precisando, onde estão muito perseguidas, você me fala que que você está fazendo essa recolha, vai levantando essas ofertas, para que a gente participe também. Não esquece de avisar a gente, Paulo. E aí Paulo ia lá, avisava, vamos recolher para as igrejas de Antioquia, vamos ajudar as igrejas na Judéia, vamos ajudar as igrejas e tal, e eles participavam ali, muitas das vezes davam até acima do que podia, tamanho a alegria de ofertar e participar, né, na obra do Senhor. E ele fecha o texto dizendo, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então eles entendiam que estavam doando primeiramente a Deus, que estavam fazendo aquilo ali para Deus, e depois
e era para ajudar o ministério de Paulo. Então você vê que quando a gente contribui, quando a gente entrega na casa do Senhor, é essa visão que nós precisamos dar, é que a gente está doando e ajudando diretamente ao próprio Deus. Nós estamos fazendo para Ele, por Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí você entrega com mais voluntariedade, com mais auxílio. Eles não estavam olhando que estavam ajudando a Paulo, eles estavam olhando primeiramente que estavam ajudando e honrando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho amado Jesus para morrer na cruz, para ressuscitar ao terceiro dia. Então isso era uma forma deles reconhecer tudo que Deus fez por ele. Então quando eles tinham essa oportunidade de ajudar com as ofertas, contribuir, eles estavam vendo que estavam fazendo retribuição a Deus. E depois sim que eles estavam ajudando o ministério de Paulo a ajudar as igrejas que Paulo estava abrindo ali para a honra e glória do Senhor. Então essa visão é que nós precisamos manter e destacar para os nossos alunos aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então agora entrando na lição propriamente dita, o capítulo 1, ele vai falar sobre contribuição à luz da Bíblia, né? Então a gente vai ver que contribuição à luz da Bíblia não é meramente material, mas espiritual, pois revela a nossa fé e gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Ou seja, quando a gente está tendo dízimos, oferta, entregando na casa do Senhor, isso não é só aqui na terra que está sendo mexido. Quando você dizima e oferta, há um movimento no mundo espiritual também, porque é uma ordenança bíblica e nós estamos obedecendo a Deus. E quando a gente obedece a Deus, quando a gente cumpre a palavra de Deus, nós estamos trabalhando no mundo espiritual, estamos trazendo sobre nós bênçãos da obediência, assim como lá em Deuteronômio fala, capítulo 28, sobre as bênçãos aos obedientes. Então Deus está mandando contribuir, é uma ordenança bíblica. Então quando você entrega a sua oferta, você entrega o seu dízimo, você traz ali um ambiente espiritual de bênção sobre a sua vida também. Não é só aqui na terra, entreguei o dinheiro, pagou a luz e morreu aí. Não, você vai entregar, pagou a luz, resolveu na terra, mas você crê que no mundo espiritual aquilo ali também está sendo uma semente, também está sendo plantado para que bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida por causa da obediência e porque você está tendo a gratidão a Deus de reconhecer que tudo que você tem é Ele que está te dando e você está retornando para o Senhor com gratidão uma parte de tudo aquilo que Ele te dá, porque você reconhece que nós temos tudo aqui, é porque Deus nos deu. Então apenas nós somos o quê? Apenas mordomo, apenas gerente de tudo aquilo que Deus dá na nossa mão para que a gente possa administrar, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Então a gente precisa destacar isso aí para o nosso aluno. Então ele já vai começar dizendo que contribuir é um ato de fé. Então a gente entende que a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanta fé tem no seu coração. Cristo se agrada nas nossas ofertas quando vê nelas a semente da fé. Você entende que quando você está entregando aquilo ali, eu tenho fé de que a minha oferta está sendo agradável ao Senhor. Eu tenho fé de que Deus gosta do que eu estou fazendo, de que Deus se alegra da minha entrega ali, apesar de eu não estar entregando na terra, mas eu sei que lá no céu o Senhor está se agradando. Isso é ter fé. Fé é viver sem ser pelo que nós vemos, viver pelo aquilo que a gente não consegue ver. Ter fé é você entregar na casa do Senhor e saber que aquela oferta não vai lhe fazer falta, e muito pelo contrário, que Deus tem poder para multiplicar aquela semente que você está colocando ali na obra do Senhor. Isso é ter fé. Por isso a gente pode entregar o nosso dízimo, entregar as nossas ofertas e entender que não vai fazer a falta aquele valor, mas que aquele valor vai servir de semente, vai catapultar as minhas finanças, vai fazer com que as minhas finanças fique melhor, porque Deus tem prazer em abençoar. Isso é viver por fé, A gente vai ver
né, aquela passagem da viúva pobre, né, que ela entrega apenas 2 moedinhas, que hoje em dia não valeria nem R$1, né, não chegaria nem a R$1, era em centavos, e ela está entregando aquilo ali. Era o serviço, era o dinheiro todo que ela tinha conquistado com o seu trabalho, com a sua dificuldade, mas ela tinha fé de que aquelas 2 moedas iam agradar ao Senhor e que Deus ia gostar, receber aquela adoração dela como incenso agradável às suas narinas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus viu aquilo tudo que estava acontecendo, quem moveu o coração de Deus, quem chamou a atenção de Deus, foi ela que entregou com fé. Não entregou simplesmente para aparecer, simplesmente jogando ali o que estava sobrando. Não, ela entregou tudo, dizendo: o que eu tenho de melhor eu entrego ao Senhor. Por isso a gente fala: entregue as primícias da renda, honre ao Senhor. O que você tem, tudo na sua vida, entregue o melhor para Deus, porque Deus se agrada de quem assim o faz. E quem chamou a atenção de Jesus foi justamente aquela oferta da viúva pobre, porque ela agiu com fé. Ela sabia que poderia entregar aquelas 2 moedinhas, que Deus ia dar força a ela para ela trabalhar de novo, para alguém abençoar ela, e ela iria receber muito mais do que aquilo que ela entregou, e Deus não ia deixar ela morrer de fome por causa que faltou aquelas 2 moedinhas. Ela tinha fé de que aquilo iria servir para adorar a Deus e que Deus ia trabalhar na vida dela, ia sustentar ela, e ela não ia morrer de fome porque deu aquelas 2 moedinhas. Então, destaque isso para o seu aluno, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus com fé. Se você ficar com dúvida, será que eu dou, será que eu não dou, será que vai acabar, será que não vai acabar, será que esse mês eu entrego disso, será que eu gasto com outra coisa, está em dúvida, já não tem fé, já não agrada ao Senhor. Então você precisa entender: não, eu recebi, antes de eu mexer em qualquer coisa, eu tiro o dízimo, entrego os 10% na casa do Senhor e tenho fé que vou agradar ao Senhor e que Deus não vai deixar fazer falta aquilo que eu estou entregando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, já destaque aí que a fé, a contribuição é um ato de fé. Precisa ter fé para poder contribuir na casa do Senhor, né? O tópico 1.2 vai dizer que a contribuição à luz da Bíblia é vista como um ato de gratidão. Aqui é um ponto fundamental, meu. A Bíblia diz que tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Então nada mais justo de nós, por gratidão, porque Deus nos deu, porque Deus nos sustentou, porque Deus providenciou tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar. Ele nos abriu a porta de emprego, Ele nos deu a saúde, Ele nos deu a sabedoria para trabalhar, para estudar, para aprender. Ele cuida de nós, Ele abre as portas do céu para a nossa vida. Então tudo que nós temos foi tudo Deus que nos deu, foi o Senhor que nos deu força para conquistar. Então quando você entrega a contribuição, entrega o dízimo, entrega a oferta, participa da obra do Senhor, você está sinalizando para Deus o seguinte: eu tenho gratidão por tudo que tu me fez, por tudo que tu me deu sustento, pela tua presença na minha vida. Então está aqui a minha forma de expressar a gratidão, é retornar uma parte, né, do dízimo, uma parte da minha renda como dízimo, como oferta na obra do Senhor. Então é um ato de gratidão, né? E aí diz que riquezas é um dom concedido por Deus. Por isso nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Nós precisamos ser gratos. Deus se agrada de um coração grato. Lembra lá dos 10 leprosos, né? O Senhor curou os 10. Mas o que aconteceu? Somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para dar gratidão ao Senhor e reconhecer que Deus mudou a história dele, que Deus trouxe a saúde, trouxe a vida para ele. E aí o que aconteceu? Esse um que voltou, ele voltou para agradecer e recebeu não só a sua cura, mas a salvação da sua alma. A gratidão traz salvação, a gratidão muda a história, a gratidão nos faz diferente na presença do Senhor. Deus se agrada de um coração grato, porque assim a gente está demonstrando que nós reconhecemos que Deus mudou a nossa história.
que Deus trouxe vida onde nós estávamos mortos, que Deus salvou a nossa vida, que o Senhor nos livrou da condenação eterna, que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor já montou um plano de redenção que nos livrou do inferno desde a eternidade. O Senhor nos deu condições de nos reconciliarmos com Ele, de morarmos no céu. Deus fez tudo por nós, então nós precisamos ser gratos ao Senhor em tudo, reconhecendo que Deus fez tudo por nós. Então, quando eu entrego o dízimo, quando eu trago oferta, eu reconheço que o Senhor está agindo sobre a minha vida financeira. Quando eu renuncio o pecado, eu tenho a gratidão pela santidade que Deus colocou na minha vida, pela limpeza que Ele fez, pelo sangue dEle que asperge o nosso, que nos purifica de todo pecado. Então, quando eu procuro renunciar ao pecado, eu estou mostrando gratidão ao Senhor. Quando eu entrego dízimo e oferta, eu mostro gratidão ao Senhor. Quando eu vou ao culto louvar e engrandecer o nome dele, eu mostro gratidão ao Senhor. Quando eu separo o dia, o momento, o tempo da minha semana para um devocional, para fazer a caminhada na casa do Senhor, para ir ao culto, tudo isso é uma forma de ser grato, de mostrar ao Senhor que nós só estamos aqui, só temos condições de viver porque Deus é por nós, porque Deus está na nossa frente. Então Deus se agrada de um coração grato para a honra e glória do nome do Senhor. Quem não gosta? Você fazer alguma coisa para alguém e alguém reconhecer e te agradecer. Poxa, muito obrigado pelo que você fez, muito obrigado pelo teu esforço. Então, meu, a gratidão é uma atitude pessoal dos que reconhecem que tudo nos é concedido pela bondade do Senhor. Então, a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. Tenha um coração grato diante do Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te feito e com suas atitudes, com a sua renda, com a sua caminhada, com a sua santificação, com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua pregação. Tudo isso é uma forma de sermos gratos e de retornarmos ao Senhor um pouco daquilo tudo que Ele faz por nós, né? Então a gente tem condições de entregar ao Senhor um pouco, retribuir a Ele um pouco de tudo que tanto Ele faz por nós, que muitas das vezes a gente nem vê tantas coisas que o Senhor faz por nós. Então, ser grato é uma coisa que agrada ao Senhor. Vide o que aconteceu lá com aqueles 10 leprosos, né? Então, destaque isso para o seu aluno. Tópico 1.3. Um ato de amor para com a obra de Deus. Olha aí. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes. Mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Olha que texto interessante que o nosso comentarista colocou. Se você for ver lá no relato bíblico, vai mostrar que Davi teve no coração construir um templo para o Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não autorizou a Davi a fazer o templo. Disse que quem ia fazer era seu filho, quem ia sair das suas entranhas. Então o que acontece? Davi entendeu que Deus agradou ao Senhor a ideia de construir o templo, mas não era ele que ia fazer, era seu filho. Mas mesmo assim, Davi, por amor à obra do Senhor, Davi preparou e deixou tudo separado, tudo preparado para que Salomão pudesse construir o templo. Davi não iria usufruir, Davi não viu o templo pronto, Davi não participou do culto de inauguração, mas Davi tinha um coração tão grato que disse: olha, o Senhor quer, o Senhor gostou da ideia de fazer o templo, mas disse que não vai ser por mim, vai ser pelo meu filho. Então vou fazer o seguinte: quanto eu amo a obra do Senhor, quanto eu amo ao Senhor Deus, que sei que só estou aqui porque Deus que me deu tudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou na administração do reino, vou deixar separado aqui os valores, as coisas que vai precisar construir o templo. Além disso, eu vou entregar da minha parte pessoal, isso Davi falando, está lá no texto, você vai ver que do tesouro particular dele. Não era só dos impostos do reino, das coisas que ele angariava ali, dos despojos de guerra, que o reino tinha, e sempre separava uma parte para a casa do Senhor, que ficava lá no tabernáculo, ficava guardado com os sacerdotes. Não, Davi ele ainda coloca diante dali daqueles recursos, daquele tesouro que estava sendo guardado, Davi ainda bota a parte pessoal dele,
né, do seu pagamento, daquilo que ele usava com ele, né, da sua própria renda, Davi ainda deixa separado ali também para poder ter recursos para que seu filho Salomão, quando chegasse no tempo certo, construísse o templo. Então, você vê que o amor de Davi pela obra de Deus fez ele abençoar a obra, mesmo sabendo que ele não ia usufruir, não ia participar dos cultos naquele tempo, nessas coisas todas, porque ele já teria morrido quando o templo ficasse pronto. Deus já tinha avisado isso para ele, que ele não ia construir, mas mesmo assim partiu dele, voluntariamente, por amor a Deus, por amor à obra, deixar tudo preparado para que seu filho pudesse construir. E isso foi fundamental. Quando Salomão assumiu, ele só colocou aquilo tudo em prática. Ele já tinha todos os recursos para que pudesse comprar materiais, fazer as coisas. Ele já tinha a planta, ele já tinha tudo. Davi deixou tudo mastigadinho por amor à obra do Senhor. Daí Salomão só colocou em prática e conseguiu construir o templo extraordinário, o templo que Salomão fez para a obra do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos entender que quando a gente abençoa a obra, a gente demonstra amor pela obra do Senhor, né? Por mais que muitas das vezes você nem veja, né, o retorno ali na hora, que ali no templo, às vezes você nem viu, né, que o que foi feito com aquele dinheiro que você entregou, mas você por amor já deixou ali entregue, sabe que está sendo usado na obra do Senhor, e a sua parte de gratidão, de amor pela obra você já fez. Então destaque isso para o seu aluno, né? O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, não vamos ter problemas com o dízimo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Davi amava a obra do Senhor e por amor ele deu até do seu particular. Não foi só do imposto do reino, não foi só a doação de rei Davi, mas foi a doação de Davi também para a obra do Senhor, entende? Então tudo isso faz parte porque o coração dele estava vinculado ao Senhor. O coração de Davi era reto diante dos olhos do Senhor, tinha amor pela obra do Senhor. Então onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. O coração de Davi estava com Deus, estava com a obra de Deus, então o tesouro dele estava na casa do Senhor. Meu irmão, veja que Davi já tinha preparado o tudo do reino, né? Já tinha tirado a parte do reino de Israel para construir o templo, dos impostos, das coisas, mas ele também quis fazer do seu particular, tamanho amor, porque o seu coração estava na obra. Então, quando o meu coração está com Deus, está na obra de Deus, tudo que eu tenho está na obra do Pai. Então, Davi não teve dificuldade em deixar o melhor que ele tinha para a obra do Senhor, entende? Então, é como se você estivesse vendo, nos dias de hoje, um governador usar o dinheiro do governo, né, para construir uma escola, alguma coisa, uma obra para aquela cidade, e ele tirasse do seu próprio salário para ajudar também. Você já viu algum político fazer isso? Você já viu algum político dizer, olha, tirei do meu bolso, do meu salário, para ajudar na obra da prefeitura, do governo, fazer aqui na cidade, porque eu amo a cidade, quero ver a cidade melhor? Você já viu alguém fazer isso? Não, porque o coração dele não está na cidade, o coração deles não está naquilo que eles estão fazendo, o coração deles está em se promover, em ganhar votos, porque eles estão fazendo aquilo ali, entende? Então, o destaque, você vê o contraste claramente. Porque a Bíblia diz que o nosso coração, onde o nosso coração está, ali está o nosso tesouro. E Davi está mostrando claramente para nós que o coração dele estava na obra do Senhor. Ele tinha prazer em fazer a obra do Senhor, buscar o reino de Deus. E foi muito fácil, foi muito gostoso para ele entregar tudo que ele tinha de ouro, de prata, tudo que ele tinha no seu espólio particular para ajudar na construção do templo para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, destaque para o seu aluno. Quem ama a obra de Deus tem prazer em abençoar a obra do Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, com seus recursos, conforme ele pode, conforme ele alcança para abençoar a obra do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. A gente termina o capítulo 1 mostrando que contribuir revela nossa fé, nossa gratidão,
e o nosso compromisso com Deus e com o seu reino. Então faça uma reflexão, como você está contribuindo, o que você está retornando para o reino, está abençoando, está contribuindo com o reino do Senhor, está demonstrando a sua fé, a sua gratidão a Deus para entregar o melhor que você tem na casa do Senhor. Então faça essa reflexão com seus alunos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e a gente avança para o capítulo 2, como diz, como se deve contribuir. A contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem dado, e existem pelo menos 3 regras que regem essa contribuição. E a primeira dela é o tópico 2.1, devemos contribuir com regularidade, ou seja, como nós falamos lá na Verdade Aplicada, cada membro tem que contribuir para a manutenção da sua igreja, sendo fiel no dízimo e na oferta. Por quê? Porque assim o pastor tem uma noção de quanto que ele tem de recursos entrando mensalmente. Mas se você entrega o dízimo em janeiro, depois só entrega em dezembro, você já está furando, não tem regularidade. E isso aí já demonstra a sua falta de gratidão e de compromisso. Porque quem tem compromisso, quem é grato, ele é fiel. Eu não sou crente um dia, 2 ou 3, não, eu sou crente sempre, eu sou servo do Senhor sempre, eu sou fiel sempre, porque eu tenho gratidão a Deus, então todos os dias eu procuro manter a minha fidelidade a Deus. Então a mesma coisa é no dízimo e na oferta, não deixe você furar a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Procure sempre que você tem a sua renda, você está empregado, você tem seu salário, você tem a sua renda mensal, procure ter o seu compromisso fiel de entregar o seu dízimo e a sua oferta com regularidade. A contribuição deve ser pessoal, constante e programada, meu irmão, né? Nós precisamos nos programar. Olha, nesse mês eu recebo dia 5, vou entregar o dízimo dia 5, já vou deixar um dinheiro separado para as ofertas durante a semana, durante o mês, ter um dinheirinho para dar de oferta, conforme você pode, meu. Conforme você consegue, conforme a sua renda, você se programa para a honra e glória do Senhor, né? Muitas pessoas daqui talvez já passaram por isso, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente está na escolinha bíblica, né? Nas classes infantis, o nosso pai, né? A nossa mãe, eles já se programam. Ó, essa semana a gente vai no culto, né? No domingo, tá aqui o dinheirinho para você botar de oferta. Já deixa durante a semana separado ali para a criança, para quando ela chegar na igreja, ela já ter o dinheirinho de botar a oferta. Isso é uma programação. A oferta, ela precisa ser programada, ela precisa ser constante, ela precisa ser elaborada, está sempre no seu plano de ofertar. Não é uma vez ou outra você ir chegar lá e aqui tem um dinheirinho perdido aqui na bolsa, vou dar de oferta. Não, você já tem que ir para a casa do Senhor com o dinheiro separado para entregar a oferta. Então ela precisa ser programada, você precisa estar preparado para chegar ao culto e entregar a sua oferta de amor na casa do Senhor. Por isso ela é programada, você já separa um momento ali, aquele dinheiro que você tem condições, você já deixa separado para quando chegar no culto poder entregar. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais, ou seja, a sua programação conforme você recebe seu salário. Você entrega o dízimo quando recebe o salário, você tira ali a primícia do bruto, né? Antes dos descontos, antes de você começar a pagar as contas, você já separa aquele 10% ali do valor bruto mesmo. O dízimo é entregue do valor bruto, da sua primícia. Não adianta você entregar o dízimo, que nem eu tinha alguns amigos que eles entregavam o dízimo quando via lá no salário, no contra-cheque, líquido a receber. Aí ele tirava 10% daquele valor ali. Não, tá errado, porque naquele valor líquido, alguém já tirou um monte de coisa. A empresa já descontou seu imposto de renda, a empresa já descontou a contribuição de não sei o que, de plano de saúde, disso, daquilo. Cada empresa tem seus descontos. Lá no contra-cheque vem discriminado tudo certinho e lá vai vir escrito o valor bruto que você recebe, que é antes dos descontos, depois vai mostrar os descontos que teve
e depois vai te dar o líquido a receber. Esse é o dinheiro que vem para sua mão. Mas você precisa entregar o dízimo do valor cheio mesmo, do valor do bruto. Por isso a Bíblia está dizendo: honra ao Senhor com a primícia da tua renda. Então já fique com isso aí, isso tem que estar programado na sua caminhada. Você já deixa separado esse valor e você trabalha o seu orçamento com o restante, com os 90% que fica para você ter a sua vida diária aí, suas situações, e ainda deixa separado um pouquinho para poder você estar participando das ofertas durante o culto. Já se programe para isso, para a honra e glória do Senhor, e você vai estar assim contribuindo na obra do Senhor, e as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida, né? E aí aqui o nosso comentarista ainda traz um tópico interessante, porque de uma notinha de rodapé, né, para que a gente fale para os nossos alunos, que muitos dos nossos alunos são obreiros na casa do Senhor, e eles tiram serviço justamente recolhendo esses dízimos, né? Passando a salva, recolhendo os dízimos e as ofertas. E muitas pessoas acham que isso aí é um serviço menor, meio chato, muitas pessoas não gostam. É o nosso comentarista que está falando aqui na lição, né, na revista dos professores. Mas é interessante entender que esse momento é um momento de adoração. E se você está sendo escalado, participando de ficar com a salva, né, forçando ali, você está num momento ímpar de estar recolhendo aquilo que os irmãos estão entregando de boa vontade para a obra do Senhor, como os sacerdotes faziam. Eles recebiam, eles inspecionavam aquilo que o povo estava levando para a obra do Senhor. Então é um trabalho fundamental e responsável. Então quando você estiver ali, você vai abençoando a pessoa. Deus abençoe, Deus abençoe. Não fique disperso achando que é uma brincadeira, que aquilo ali é só recolher e pronto. Não, é um momento ímpar. Você é o sacerdote, você está ali responsável por recolher o que as pessoas estão trazendo de melhor para a casa do Senhor. Então é um importante momento, sim, para que a gente está, né, recebendo aquilo que as pessoas consagraram, separaram para Deus. Então não leve na brincadeira, não, leve a sério. E aqui tem uma notinha de rodapé, porque os filhos de Eli, Ofni e Finé, a Bíblia diz que eles tinham um tridente, um garfo com 3 dentes, e quando a pessoa chegava lá para entregar no templo, eles enfiavam aquele garfo, e o que eles pegavam ali ficava para eles mesmo. Quando na verdade a Bíblia diz que os sacerdotes, eles sim viviam das ofertas do que o povo levava, mas existia uma parte que era para os sacerdotes e uma parte era para ser queimada como incenso, como holocausto ao Senhor, era para ser consumido ali no altar. E aqueles 2 homens que eram filhos de Beliel não levavam a sério esse momento de separação, esse momento de recebimento das coisas que o povo entregava e consagrava a Deus, e eles usurpavam daquilo que era de Deus com esse tridente. Era um momento de recolher a oferta, que nem você faz na igreja. E esses homens, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, e o Senhor matou eles por causa disso, por causa das atrocidades que eles faziam. Não só essa do garfo, porque eles faziam muitas coisas erradas, mas esse momento é interessante, porque era o momento deles mexerem com aquilo que as pessoas consagravam para Deus. E eles não levavam a sério, levavam na brincadeira e pegavam coisas para ele. Aquilo foi levando ao Senhor a ira de Deus contra ele e as outras atitudes erradas que eles faziam. E no final eles foram mortos na batalha contra os filisteus. Então você vê como é importante você saber que você está recebendo, colocando a mão em coisas, no recurso que as pessoas consagraram para Deus. Então é uma responsabilidade muito grande para você que é obreiro, obreira, que trabalha no recolhimento das ofertas. Então faça com reverência, faça com fidelidade, faça com amor, porque você está recolhendo aquilo que outras pessoas consagraram ao Senhor. Então é de Deus, não fique ali de qualquer maneira brincando e levando achando que aquilo ali é simplesmente um momento de recolhimento e irrelevante na obra do Senhor. Não, o momento do dízimo, da oferta, faz parte da adoração do culto. É a mesma coisa que o louvor, é a mesma coisa que a pregação, ela faz parte, oferta e dízimo faz parte da adoração, faz tudo, contribui, meu irmão,
para o culto ao Senhor, para o momento de adoração. Então, leve a sério o momento dos dízimos e das ofertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí vamos para o capítulo 2.2. Devemos contribuir proporcional à nossa renda. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que dos outros. Ou seja, isso aqui mesmo é uma forma que Deus nos abençoou na hora de dar, para que todo mundo pudesse participar da oferta. Olha o que Deus está falando para Moisés: cada um dê conforme a sua mão, porque todos pudessem ter a oportunidade de doar. Porque tinha pessoas que tinham mais, outras pessoas tinham menos. Você vai ver lá nas ofertas, ele fala: traga um cordeiro, traga uma ovelha sem mancha. Mas tinha gente que não tinha dinheiro para ter o cordeiro, para ter a ovelha. Aí diz: traga 2 rolinhas, traga 2 pardal, né? Porque pardal, rolinha, eles estão voando aí, é só você pegar. Botar ali, você vai ter trabalho só de capturar ele. Mas era simples, não precisava pagar. Então o pobre também tinha a oportunidade de doar e participar da oferta na casa do Senhor, assim como o rico. Então cada um contribua, né, conforme a sua mão, conforme você pode dar. E aqui você precisa ter esse cuidado, meu. Contribua conforme você possa dar. Não fique tentando, né, participar conforme o outro. Tenha esse momento como gratidão sua com Deus. Deus sabe quanto você ganha. Deus sabe até onde a tua mão alcança. Então entregue de coração aquilo que você pode entregar e vai ser tão abençoado quanto o outro que pode entregar mais. Só que muitas das vezes as pessoas ficam olhando o vizinho. Ah, meu vizinho entregou um monte de dinheiro. Ah, o pastor disse que ele contribuiu com 1.000. Aí a pessoa vai e deixa de ter a sua casa direitinho e contribui para ser igual. Aí gasta o dinheiro todo na oferta, depois fica passando vergonha em casa com as contas tudo atrasadas, pedindo dinheiro emprestado, porque gastou tudo na obra do Senhor. Isso é de Deus? Não, não é, meu. Deus, ele não gosta de bagunça, ele não é desorganizado, ele gosta de tudo perfeito e limpo. Você abençoa a obra do Senhor, mas você tem que ter para você se manter em casa também. Por isso está dizendo, cada um contribua conforme a sua mão alcança. Aí você vê lá na igreja de Atos, o que aconteceu? O Barnabé vendeu a casa e entregou o dinheiro todo aos pés dos apóstolos, porque ele podia, mesmo. Aí o que o Ananias e a Safira fez, o casal? Ih, rapaz, olha lá, ele doou a casa, o valor da casa. Vamos fazer o seguinte, vamos vender nossa casa também, a gente entrega uma parte e a outra a gente segura e nós vamos ficar igual a Barnabé. Mas o Senhor Deus, que conhece o coração, o Espírito Santo revelou para Pedro e falou: por que Satanás entrou no coração de vocês? Para vocês, em vez de ofertar o que pode, o que alcança a mão, para agradar o Senhor, vocês quiseram ofertar na casa de Deus para aparecer e ter a mesma virtude que o outro irmão que doou de coração para Deus. E aí houve esse contraste, o Espírito Santo revelou para Pedro e a gente sabe que eles foram consumidos, tanto Ananias e Safira, porque tentaram enganar o Espírito Santo. Não, meu irmão, faça a sua parte, entregue com aquilo que você pode, proporcional. Você ganha X, entregue o dízimo 10% de X, meu. Dê a sua oferta o que você pode, né? Conforme a sua renda, com amor, com gratidão. Se você não está podendo ofertar naquele momento, não oferte, Deus vai te abençoar, em outro momento você oferta. Mas não tenta ficar imitando para aparecer um com o outro, porque Deus conhece o seu coração. Deus ama quem dá com alegria, Deus ama quem dá de boa vontade, de voluntariedade, quem dá com alegria, quem dá com entusiasmo. Se você está dando para competir com o seu irmão, para aparecer como ele, para ter destaque na igreja como o outro, Deus não está recebendo, você não está participando e aquilo ali não está sendo bênção para a sua vida. Então, contribua conforme a sua mão, conforme você pode, de maneira entusiástica, de maneira voluntária, de maneira liberal, para que você tenha a oportunidade de ofertar também na casa do Senhor e receber as bênçãos de Deus por participar. Quando Deus estabelece esse ponto de vista, falando para Moisés, manda cada um entregar aquilo que pode, ele está dando condições de
todo o povo, independente de idade, independente daquilo que tenha, independente de seus recursos, todos pudessem participar da contribuição para construir o templo, para manter o templo, para manter ali o povo, né, a obra do Senhor. Então todo mundo tinha a oportunidade de participar. Por isso o Senhor não falou: me traga-me X, traga-me 5 quilos de ouro, traga-me 10 quilos de prata. Deus não estabeleceu quantidade. O Senhor, na sua infinita sabedoria, Deus falou: traga o que você puder. Então todo mundo tinha oportunidade. Um contribuía com 1 quilo de ouro, o outro contribuía com 50 gramas de ouro, um contribuía com 20 quilos de prata, outro contribuía com 100 gramas de prata, um tinha 10 carneiros, o outro tinha 2 rolinhas. Todos participavam e o Senhor recebia, porque olhava o coração deles. Por isso Deus falou: manda eles trazer o que eles podem, voluntariamente. Que coisa linda, como Deus ama, como Deus é sábio, como Deus tem misericórdia e quer que todo mundo participe da sua bênção conforme aquilo que Ele dá, conforme aquilo que Ele tem. E a Bíblia diz, meu, que todos eram abençoados na presença do Senhor, e que chegou um momento que Moisés teve que falar: ó, pode parar, já temos mais do que suficiente para construir o templo. Tamanha alegria, tamanho entusiasmo que o povo fazia para poder ter a obra do Senhor abençoada. Chegou um momento que teve que mandar parar a recolha, mandar parar a entrega, porque já tinha coisa demais, e não ia ter, ia acabar sobrando, porque já tinha tudo que precisar para construir o templo, para a honra e glória do nome do Senhor, porque eles tinham, né, o coração alegre para entregar na casa do Senhor. Então, meu irmão, fique tranquilo. Oferte, dizime daquilo que você pode, daquilo que vem à sua mão, e você vai ser tão abençoado quanto o outro que dizima muito mais do que você, porque Deus não olha o valor, Deus olha a gratidão e o seu entusiasmo, a sua alegria no seu coração. Amém? Então destaque isso para o nosso aluno, né? A prontidão desejosa vem primeiro, em seguida o que se dá é aceitável, proporcionalmente ao que o doador possui, né? Então a gente vê aqui na nossa notinha de rodapé aqui, tem na revista do professor, nosso comentarista, ele está usando o livro de John Stott aqui, está trazendo esse comentário. A prontidão, ou seja, a voluntariedade, o desejo de abençoar. Quando Moisés chamou, todo mundo falou: vamos levar, vamos entregar, vamos trazer ali, vamos colocar na obra do Senhor. Isso é prontidão, desejo de participar. E agora, quanto que cada um vai participar? Aí ele diz: conforme cada um tenha na sua mão, conforme a sua mão alcance. Então você vê, primeiro tem o desejo de ofertar, primeiro tem a prontidão para ofertar, e depois você oferta conforme você pode, meu irmão. Então destaque isso para o seu aluno, né? E aí a gente fecha aqui como se deve contribuir, onde nós falamos com regularidade, contribuir conforme a sua renda, e devemos contribuir com alegria. Aqui é o chave da questão. Não adianta ir para a casa do Senhor entregar murmurando, só para aparecer com eu quero participar para todo mundo ver que eu estou junto, eu tenho que entrar nessa campanha para o pessoal ver que eu também tenho. Isso não serve para Deus, não está recebendo. Você tem que fazer porque veio ao seu coração, despertou ali. Se não despertou, se você não tem vontade, não está com alegria, não faz não, meu. Seja sincero com Deus, não sentir no coração de participar não. Vou entregar em outra oportunidade, vou entregar no dízimo. E vida que segue, Deus vai te abençoando, porque Ele ama, Ele vê o coração alegre em entregar. Agora, se você vai lá entregar, resmungando, eu queria usar esse dinheiro para ir comer não sei o que, eu queria esse dinheiro, eu ia pagar não sei qual conta, eu ia fazer isso, resmungando, murmurando, Deus não recebe, aí não adianta nada. Você não está sendo abençoado no mundo espiritual, porque o Senhor sonda os corações e sonda as mentes e a sua vontade. Por isso, tudo que nós fazemos na casa do Senhor tem que ser com alegria. Muitas pessoas às vezes ficam constrangidas, porque o pastor faz assim: quem pode nos ajudar na campanha tal? Preciso de 10 pessoas, preciso de 50 pessoas dando tanto. E aí a pessoa fica ali naquele ambiente, se sente constrangida, e para não ficar de fora, levanta a mão.
Mas aí Deus está vendo que você está dando só para você entrar na multidão ali e não foi com alegria, não despertou voluntariamente o seu coração. E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos para Deus precisa ser feito com alegria. Se for peso, se for constrangimento, se for com tristeza, não, Deus não recebe não, Deus não gosta. Aí você está fazendo obrigado, aí não é espontâneo, Deus não se agrada. Por isso a Bíblia diz que com alegria a gente vai à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se for para a igreja como Fado, como Pedro, e era para ir na festa, hoje tem que ir para o culto, é melhor não ir, vai para a festa. Entende, meu? Faça as coisas para Deus com alegria. Se for para ir reclamando, murmurando, eu queria ver o jogo, eu queria fazer isso, e tem o culto, tem que botar a oração mais cedo, eu queria dormir mais. Para Deus já não serviu. Já perdeu seu tempo, era melhor ficar dormindo, era melhor não ir, era melhor ver seu jogo, porque está sem alegria. É a mesma coisa o dízimo e a oferta. Se for entregar lá, resmungando, reclamando, não queria dar não, é que o pastor pediu, senão os outros me vê, eu sou aqui do púlpito, sou do altar, e vão ver que eu não participei, já não serviu, Deus já não gostou, já não deu o efeito que tem que dar, porque tudo tem que ser feito com alegria. A Bíblia diz que ler a Bíblia tem que ser com alegria, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de manhã até o sol se pôr, com prazer, com alegria, vocês lêem a Bíblia. Se for ler só para poder dizer, eu li hoje, eu li mais um capítulo, também não recebeu. Então tudo para Deus tem que ser espontâneo, com entusiasmo e voluntário. Se for fazer só para cumprir tabela, só para os outros ver, Deus não recebe, não adiantou nada, era melhor não ter feito mesmo. Sabe? Então a gente tem que guardar isso, destacar isso para o nosso aluno. Tudo para Deus precisa ser feito com alegria, com entusiasmo, com voluntariedade, com espontaneidade, para a honra e glória do Senhor. Tem que partir do seu coração com gratidão. Não faça para aparecer, não faça para o irmão ver, não faça para competir com alguém, não faça só para que você seja visto e que fez, porque Deus não está recebendo, porque Ele conhece o seu coração. Antes mesmo de você falar, antes mesmo de você pensar, Deus já sabe o que você está fazendo. Então, se não for de alegria, não for de coração, é melhor não fazer para a honra e glória do Senhor, entendeu? O próprio Deus dá com alegria e quer ver essa característica divina restaurada em que foram criados à sua imagem. Olha que coisa interessante. Tudo que Deus faz por nós, Deus faz com alegria, meu. Deus enviou seu Filho amado Jesus com amor, com gratidão, com boa vontade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá vendo? Deus não enviou Jesus e falou, poxa, caramba, não teve jeito, hein? Vou ter que enviar meu filho para morrer lá, que coisa, hein? Puxa vida, não é possível. Deus não enviou ele assim não, meu. Deus enviou com amor, vai lá, vamos lá. Esvazie-se da sua glória. O Senhor se esvaziou, veio de boa vontade, espontâneo, para morrer na cruz por nós, passou todas aquelas agruras, aquele sufoco todo, para poder morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para restaurar a minha e a sua comunhão com Deus, para que a gente pudesse ter a opção de ir para o céu, ter a chance de escolher os caminhos, porque estavam todos perdidos, estavam todos condenados, não tinha escolha, todos estavam perdidos e condenados. Mas quando Jesus fez esse sacrifício, por amor, agora você tem caminho de escolha. Você pode escolher o céu ou você pode escolher o inferno. Nas tuas mãos está colocada a escolha. Antes a gente não tinha, mas por amor, por infinita misericórdia, o Senhor preparou esse plano de redenção para que nós pudéssemos hoje ter uma opção de escolha. Mas Deus fez isso com amor. E se Deus faz com amor por nós, Ele espera que a gente faça com amor por Ele. Agora, se for fazer só para apresentar, só para aparecer para o outro, sem boa vontade, sem voluntariedade, sem espontaneidade, aí Deus não recebe, porque Deus espera que a gente faça com alegria para Ele, como Ele faz com alegria e prazer por nós. Entende? Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. E a gente fecha aqui como se deve contribuir, dizendo que a contribuição financeira é o reconhecimento por tudo que o Senhor nos tem
dado. Então destaque isso para o seu aluno aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Resultados da contribuição. Capítulo 3, né? Então a gente vai ver o que retorna para nós, quais são os resultados quando a gente abençoa a obra do Senhor. Capítulo 3.1. A contribuição é para manutenção na casa do Senhor. Então nós vamos ver lá, né, em Malaquias 3:10, que ele manda trazer o dízimo e as ofertas na casa do tesouro. Para quê? Porque no tabernáculo, no templo, né, precisava ter os recursos, assim como na igreja hoje. Eles precisavam comprar os incensários, ele precisava ter os animais lá para poder fazer os sacrifícios, eles precisavam, né, sustentar os sacerdotes. Então, para que o templo não quebrasse, para que o templo não parasse as suas atividades, era necessário que o povo contribuísse, né, para que aquele templo fosse mantido. Contribuiu para construir, agora tem que contribuir para manter, porque como é que vai funcionar lá dentro sem os incensos, sem os aromas, sem as coisas que tinha que comprar, sem as roupas dos sacerdotes? Tudo isso tinha que alguém pagar, meu. Por isso disse lá no início, tudo é feito com dinheiro, tudo é feito desde o início do mundo que começou o comércio, tudo é no dinheiro, meu irmão. Você precisa ter dinheiro para ter as coisas. É comércio, alguém trabalha para te vender, você compra e aquilo ali vai girando a máquina financeira da sociedade. Então precisamos ter esses recursos para que a igreja se mantenha. Da mesma forma o tabernáculo, é a mesma forma nós hoje. Trazer o dízimo e o tesouro, o princípio é o mesmo. Mas era lá no Velho Testamento. Sim, mas o templo precisa ser mantido. Hoje as igrejas precisam ser mantidas como o templo precisava ser mantido lá, meu irmão. Como é que a igreja vai sobreviver? O governo não sustenta a igreja, não. A igreja é independente, a igreja tem que cuidar, tem que viver do que ela recebe. É igual você tem que manter a sua casa, o governo te dá dinheiro para você pagar a sua luz, sua água. Não, você que tem que trabalhar, ter o seu salário e pagar a eles, que é os impostos. É a mesma coisa a igreja, meu. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas esse negócio de dízimo, oferta, era lá no Antigo Testamento. Sim, rapaz, para manter o templo, trazer o dízimo à casa do tesouro, para que tenha mantimento na minha casa. Isso era no templo, lá no Antigo Testamento. Mas o princípio é mesmo. Hoje a gente troca templo por igreja. E precisa ser mantido da mesma forma. Então, o dízimo e oferta é tão atual quanto nós estamos aqui no dia de hoje, quanto a adoração, quanto a pregação, quanto o culto, quanto a Bíblia. Então o dízimo e oferta também é atual como essas coisas nos dias de hoje. Você vai ver na igreja primitiva, você vai ver lá o texto de referência em Corinto, como as igrejas ajudavam umas às outras, como eles contribuíam, como a igreja se sustentava, tudo era colocado aos pés dos apóstolos. Então, nos dias de hoje, o dízimo e a oferta é contemporâneo, é a mesma coisa, é atual. Precisa, senão como é que a igreja vai viver? Você vai chegar no culto lá, acende a luz aí. Não tem luz, cortaram, ninguém não pagou. Puxa, como é que vai ter o culto sem a luz para ligar os instrumentos, ligar o microfone? Então, por favor, meu irmão, destaque isso para o seu aluno. É funcional, é necessário. Para funcionar, precisa pagar, precisa ter o dinheiro. Então, destaque para o seu aluno que isso é resultado, né? A contribuição vai manter a manutenção da casa de Deus, da sua igreja. Você vai ter como entrar, sair, ter o ventilador, ter a água, ter as coisas que você precisa ir na igreja. E, além disso, é claro, a igreja vai ter recursos para ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Além da contribuição manter a igreja funcionando como instituição, como templo, como imóvel ali na sociedade, a igreja precisa ter recursos para sustentar as viúvas, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, para entregar uma bolsa de compra, para ajudar os missionários, para poder sustentar os pastores, que muitas das vezes não têm emprego fixo, formal, e vive da obra. Porque, meu irmão, você não sufoca na hora que você passa por uma dificuldade, na madrugada,
tem um falecimento, tem alguma coisa dentro da sua casa, alguma coisa acontece, você quer ligar para o pastor e dizer para ele: pastor, vem aqui me socorrer, 2 da manhã, 3, 5, na hora que precisar, e o pastor chegar aí para te dar um socorro. Para ele fazer isso, ele precisa ter o seu salário, né, para o seu sustento, para que ele tenha o tempo livre para socorrer as ovelhas. Agora o irmão quer ter o socorro do pastor numa segunda-feira, numa terça, e não quer pagar o salário do pastor na igreja, como é que ele vai fazer? Nesse horário ele vai estar trabalhando na empresa comum. Aí você vai ligar: pastor, vem me socorrer aqui. Ele vai dizer: não posso, porque eu estou no meu serviço. E aí? Então a gente precisa entender isso mesmo. Muitas das vezes você quer que a obra do Senhor seja pregada lá na África, nas aldeias mais remotas lá da África, mas você não quer ir. Aí alguém se propõe aí, abre mão da sua vida, leva a sua família, vai para uma cultura diferente pregar o evangelho. Aí você não quer ajudar, quer que ele viva lá como? Né? Ele precisa ter o dinheiro lá, ele vai trabalhar, ele vai colocar a sua família na obra do Senhor, vai ajudar, mas ele vai ter que ser sustentado lá, porque ele está em outro país, ele está em outra cultura, ele está em outro ambiente, ele não chega lá com emprego, com tudo certinho não, ele vai sem nada, meu. Então nós precisamos contribuir. Como é que vai sustentar ele lá se não tem, né, o dinheiro dentro da igreja? Então você precisa entender isso. A igreja vai precisar, para se manter, das suas contribuições. Então o resultado do seu dízimo, da sua oferta, é a igreja funcionando, os missionários sendo ajudados, os que estão famintos tendo uma bolsa de compra, né, tendo sustento ali para ajudar alguém num remédio, num exame. Às vezes o irmão da igreja está num sufoco, a casa caiu na chuva, alguma coisa, a igreja ter dinheiro para comprar um material e ir lá fazer a obra. Então para isso serve as suas contribuições. Então destaque isso para o seu aluno: manutenção da casa de Deus e socorro aos necessitados, pagamento do salário do pastor e igreja que o pastor recebe da igreja, né, que ele é full time, como a gente diz, o pastor que vive ali daquela igreja e trabalha o tempo todo por ela. Então tudo isso faz parte da sua contribuição. Expansão da obra, poder abrir pontos de pregação, poder abrir outras igrejas, abrir outras filiais, para que o reino do Senhor e a igreja vá crescendo e o reino do Senhor cresça, porque o evangelho vai sendo proclamado em outros locais, e aí as pessoas vão vindo para a casa de Deus, o reino do Senhor vai crescendo. Então faz parte da sua contribuição tudo isso que nós falamos aí, né? Então destaque isso para o seu aluno. Na nossa vida de adoração, não podemos nos esquecer das ofertas e dos dízimos, né? Então a gente devemos estar com essa visão. E um ponto aqui interessante, notinha de rodapé também para nós nessa aula, é o seguinte: você é responsável por entregar o dízimo, entregar as ofertas. O que vai ser feito daí em diante não é mais sua responsabilidade. Então não fique tentando você: ah não, esse mês eu vou entregar o dízimo. Não, vou pegar o dinheiro do dízimo e vou entregar lá para as pessoas que vivem na rua ali, dar na mão deles ali o valor e eles vão comprar as coisas que eles precisam. Não, esse mês eu vou pegar o dízimo e vou mandar para o missionário fulano de tal aqui que está pedindo. Não, você não é responsável por administrar seu dízimo e sua oferta. Você entrega na casa do Senhor, trazei o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Você entregou ali, ponto. Dali para frente não é mais com você, ali para frente é com a administração da igreja, é com o pastor presidente da igreja, com o pastor dirigente da igreja, e dali para frente você não é mais da sua competência saber o que vai ser feito, para onde vai colocar, o que vai comprar. Isso é responsabilidade de quem administra a igreja. Então a sua função é simplesmente entregar. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas pessoas querem administrar o dízimo. Ah não, esse mês eu vou entregar em forma de compra, esse mês eu vou entregar na casa de alguém esse dinheiro. Não, meu irmão, você entrega na casa do Senhor, na casa de Deus, para que tenha mantimento, e dali para frente é com o pastor, com a administração da igreja, e a responsabilidade deles com Deus
saber o que vai fazer do dinheiro. Então, destaque isso para o seu aluno, né? Capítulo 3.2, a contribuição financeira honra a Deus. Ao contribuir quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões, etc., estamos fazendo para o próprio Deus. E foi isso que ensinou Jesus. Então a gente precisa entender que quando a gente contribui a Deus, a gente está honrando ao Senhor. Então você entrega o dízimo, entrega as ofertas, você está reconhecendo que Deus é que te deu, que você só é um mordomo, que Deus é que te deu a saúde para você ter aquilo ali. Então quando você contribui para uma obra na igreja, uma obra missionária, você está retornando, você está honrando o dono da obra, você está honrando o Deus que te dá, está tendo gratidão ao Senhor. Então a gente vai estar honrando ao Senhor. E o próprio texto de referência vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Tudo que nós temos, nós precisamos honrar o Senhor, retornar para Ele, no tempo, na roupa, no vestimento, tudo que a gente vive, a gente precisa honrar ao Senhor, entregar o melhor para Ele, retornar para Ele a nossa primícia, da nossa fazenda também, do nosso dinheiro, do nosso sustento. Você honra, você retorna para Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? E aqui no capítulo 3.3, a gente fechar essa lição abençoada, vai falar sobre a contribuição resulta em abundantes bênçãos. E aí a gente vai ver no próprio Malaquias, nesse capítulo 3:10, o Senhor dizendo que fazer prova dele e que ele, o Senhor, vai repreender o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor, e você vai ter a bênção sobre a sua vida financeira. Então aqui é uma dos resultados da contribuição, são bênçãos, são abundantes bênçãos, e é o Senhor que vai repreender esses demônios aí, essas coisas que vêm para destruir a nossa renda, porque quando você está abençoando a casa do Senhor, você está dando ao Senhor com boa vontade, você está recebendo as bênçãos de Deus. E uma das bênçãos é justamente repreender esse espírito de falência, espírito de miséria que vem destruir a casa. Já reparou pessoas que não conseguem prosperar, que ganham até bastante dinheiro, mas entra num saco furado? É porque não tem a bênção de Deus sobre a vida dela. Alguma coisa está fora do normal ali, porque quando a gente tem a bênção de Deus, o Senhor repreende o devorador, e você ganha até pouco, mas aquilo rende, aquilo fomenta, aquilo aumenta, porque Deus está tirando todo devorador, tudo que não provém dele, e você acaba tendo aquilo ali como bênção, né? Você acaba tendo às vezes um pouco do salário, rendendo muito mais do que muitas das vezes muitas pessoas que têm muito, mas gastam muito, porque o devorador come tudo, a pessoa não usufrui, né? Então o ponto-chave aqui é o seguinte: uma das coisas que resulta da contribuição é você ter a bênção de Deus de usufruir e gozar do trabalho das suas mãos. Olha que coisa interessante. E muitas das vezes as pessoas não têm esse princípio de entregar os dízimos e as ofertas, não tem o princípio de abençoar, de contribuir com a obra do Senhor. Aí o que acontece? Ele recebe, ele tem o dinheiro, mas o inimigo consome tudo. É aquela pessoa que ganha muito, mas gasta muito em hospital, com remédio, com um monte de coisa, gasta muito com defeito no carro, gasta muito com a casa quebrando. Já reparou? Tem pessoas que são assim, eles ganham até bastante, você vai ver, caramba, a pessoa ganha 10, 20 salário mínimo, mas não consegue usufruir, não consegue viver bem, porque está sempre cheio de coisa, e gasta com remédio, a saúde não vai bem, o carro não vai bem, a casa não vai bem, os filhos têm que comprar um monte de coisa na escola e não sei o que, e começa a um monte de gastos aparecerem que consome o dinheiro da pessoa toda, entende? E muitas das vezes, às vezes a pessoa ganha pouco, mas entrega ao Senhor, Deus abençoa com ricas bênçãos do céu. Aí o que acontece? A pessoa não tem problema de saúde, não gasta tanto dinheiro com remédio, o carrinho dela funciona, Deus livra do defeito
do acidente, do erro. Ele não fica gastando dinheiro no mecânico, né? Às vezes a criança passa de ano na escola, tudo direitinho, não tem que ficar pagando aula extra, explicador, um monte de coisa para que a criança passe. Deus vai abençoando e você tem gastos mínimos. E aquele pouquinho que você ganha rende e você consegue usufruir, porque tem a bênção do Senhor, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Não adianta você ganhar 1 milhão por mês e não tiver a bênção do Senhor, tu não vai usufruir do 1 milhão. Mas às vezes a pessoa ganha 100 reais e Deus abençoa e ela tem tudo, é abundante, tem prosperidade, porque a bênção do Senhor está sobre ela, porque todo mês ela entrega o 10 reais lá da dízimo e da oferta na obra do Senhor. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente contribui, nós temos as bênçãos e o Senhor repreende. É Deus que repreende, meu. Esses são os demônios que o próprio Deus diz: eu vou repreender o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor da sua vida, e você vai conseguir viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, é uma das bênçãos que a gente tem aqui. Então a gente percebe, meu, que a contribuição financeira é uma doutrina bíblica, né? Quando você contribui financeiramente, é uma doutrina, então você está em obediência com a palavra do Senhor. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, os seus mandamentos, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Basta você olhar Deuteronômio capítulo 28 em diante, ali você vai ver as bênçãos para aqueles que ouvem e praticam e guardam os mandamentos do Senhor. E contribuir na casa do Senhor com os dízimos e com as ofertas é uma doutrina bíblica. Então você cumprindo isso aí, você está em obediência e você vai ter, né, uma bênção abundante do reino de Deus que vai estar sobre a sua vida. Então Deus possa nos abençoar nessa aula, que você possa aí ter uma aula abençoada. E é a lei da semeadura: quem planta muito colhe muito, quem planta pouco colhe pouco. Então destaque isso para o seu aluno aí, né? Fique tranquilo, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada e creia-me que se você participa da obra do Senhor, você contribui na casa do Senhor, você tem seus dízimos e suas ofertas com fidelidade, creia, o Senhor vai repreender o devorador, o migrador, o ceifador, o destruidor, e as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida, e você vai conseguir usufruir e gozar do trabalho que você tem feito, que você vai estar conseguindo viver daquilo que vem à sua mão, e você vai usufruir, porque as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que a sua vida financeira seja próspera, seja abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. E lembre-se, você está em obediência ao Senhor quando você entrega seus dízimos e as suas ofertas. Que Deus te abençoe, né? Que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do Senhor. E fique tranquilo, por mais que de repente você esteja passando por uma luta financeira hoje, ou possa estar passando um momento apertado, Deus não vai deixar faltar nada para você. O seu sustento será garantido e na hora certa o Senhor vai repreender esse devorador, esse migrador, ceifador, esse destruidor. A sua vida será abençoada e você voltará a ter a vida financeira plena para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente passa por lutas, mas o Senhor passa conosco e nos garante a vitória, porque nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tá? Amém, meu? Glória a Deus por isso. Creia, a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus, e aos obedientes o Senhor tem prazer em abençoar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então você receba essa palavra, que você tenha uma aula abençoada, que a sua vida financeira seja altamente abençoada para a honra e glória do Senhor, porque você obedece a palavra de Deus e contribui com amor com os dízimos e oferta na casa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, quando estaremos falando da lição de número 10, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus e Deus te abençoe para a honra e glória do nome dele. Amém?